Quando o sinem tiver sido realizado na terra, quando o reino tiver sido realizado, não haverá mais guerra na terra. Nunca mais haverá fome, nem pragas, nem terremotos. As pessoas deixarão de produzir armas. Todos viverão em paz e estabilidade. E haverá relações normais entre as pessoas e relações normais entre os países. Contudo, o presente não se compara com isso. Sob os céus, tudo está um caos. Golpes de Estado gradualmente começam a acontecer em cada país. Na esteira das declarações de Deus, as pessoas vão aos poucos se modificando. E do ponto de vista interno, cada país é lentamente dilacerado. As sólidas fundações da Babilônia começam a balançar. Como um castelo na areia, e na medida em que a vontade de Deus se modifica, mudanças tremendas ocorrem no mundo sem serem percebidas, e todo tipo de sinal aparece a qualquer hora, mostrando para as pessoas que o dia final do mundo chegou. Esse é o plano de Deus. Esses são os passos pelos quais Ele opera, e cada país certamente será despedaçado. A velha Sodoma será aniquilada pela segunda vez. E assim Deus diz: o mundo está desabando. A Babilônia está paralisada. Ninguém além do próprio Deus é capaz de entender isso completamente. Existe, afinal, um limite para a percepção das pessoas. Por exemplo, os ministros do interior podem até saber que as circunstâncias presentes estão instáveis e caóticas, mas são incapazes de lidar com elas. Eles só podem se deixar levar pela correnteza, esperando em seu coração pelo dia em que poderão manter a cabeça erguida, ansiando para que venha um dia em que o sol voltará a nascer no Oriente, brilhando por toda a terra e revertendo esse miserável estado de coisas. Mal sabem eles, no entanto, que quando o sol despontar pela segunda vez, seu surgimento não terá o propósito de restaurar a velha ordem. Será um ressurgimento, uma mudança completa. Esse é o plano de Deus para o universo inteiro. Ele produzirá um novo mundo, mas, acima de tudo, ele primeiro renovará o homem. A era antiga passou e a nova era chegou. Ano após ano, dia após dia, Deus tem feito muita obra. Ele veio ao mundo e então partiu. Esse ciclo se repetiu por muitas gerações. Hoje, Deus continua, como antes, a fazer a obra que deve fazer, a obra que Ele ainda tem de completar, pois até agora Ele não entrou no descanso. Desde a época da criação até o dia de hoje, Ele tem feito muita obra. Mas você sabia que, hoje, Deus opera muito mais do que antes e que a dimensão de sua obra é muito maior que a de antes? É por isso que eu digo que Deus tem feito uma grande coisa entre os homens. Toda a obra de Deus é muito importante, seja para o homem, seja para Deus, pois cada item de sua obra está relacionado ao homem. Já que a obra de Deus não pode ser vista nem tocada, muito menos vista pelo mundo, como pode ser ela algo grande? Que tipo de coisa exatamente seria considerada grande? Certamente ninguém pode negar que, seja qual for a obra que Deus faz, ela pode ser considerada grande,
Mas por que digo isso sobre a obra que Deus faz neste dia? Quando digo que Deus fez algo grande, isso certamente envolve muitos mistérios que o homem ainda precisa entender. Falemos deles, então. Jesus nasceu numa manjedoura, numa era que não podia tolerar a sua existência. Mas mesmo assim, o mundo não pôde impedi-lo. E ele viveu entre os homens por 33 anos, sob o cuidado de Deus. Nesses muitos anos de vida, experimentou a amargura do mundo e provou a vida de miséria sobre a terra. Ele suportou o grande fardo de ser crucificado para redimir toda a humanidade. Redimiu todos os pecadores que viviam sob o império de Satanás. E, finalmente, seu corpo ressurreto voltou para o seu lugar de descanso. Agora a nova obra de Deus começou. E ela é também o início de uma nova era. Deus traz para a sua casa os que foram redimidos para começar a sua nova obra de salvação. Desta vez, a obra de salvação é mais completa do que em épocas passadas. Não é o Espírito Santo operando no homem para fazê-lo mudar por si mesmo, nem é o corpo de Jesus aparecendo entre os homens para executar essa obra, e menos ainda, essa obra é feita por outros meios. Antes, é o próprio Deus encarnado a fazer a obra e a conduzi-la. Ele a faz dessa maneira a fim de levar o homem à nova obra. Isso não é grandioso? Deus não faz essa obra por meio de uma parte da humanidade, tampouco por meio de profecias. Antes, Deus mesmo a faz. Alguns podem dizer que isso não é grande coisa e que não pode levar o homem ao êxtase. Contudo, eu direi a você que a obra de Deus não é apenas isso, mas algo muito maior e muito mais que isso. Desta vez, Deus vem para operar não em um corpo espiritual, mas em um corpo muito comum. Além disso, não somente é o corpo da segunda encarnação de Deus, como também é o corpo por meio do qual Deus retorna a carne. É uma carne muito comum. Você não consegue ver nada que o faça se destacar dos outros, mas pode ganhar dele verdades jamais ouvidas.